Está muito fraco. Se a paz de Jesus está fraco. Ele merece mais. Pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Eu não sei se você cumprimentou esse irmão bonito que está ao seu lado. Mas se você não cumprimentou, já cumprimentou, cumprimente ele de novo, cumprimente o de trás. Dê a paz do Senhor para ele. Diga, que bom que você veio aqui nessa noite. Seja profeta na vida dele. Fala assim, hoje... Não, fala assim com convicção para ele. Fala assim, hoje Deus vai te usar para falar comigo. Se tem profeta aqui, dá um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus. Quero aqui desde já agradecer a todos que estão aqui. E vamos estar fazendo a abertura do culto. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Aleluia. Capítulo 1. Versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Amém? A Bíblia nos diz aqui, aleluia, que Jeremias até então recebeu um chamado do Senhor. Jeremias até então se encontrava ali com dúvida. Jeremias até então ali, aleluia, se encontrava ali com certo ali receio perante ao chamado do Senhor sobre a vida dele. Quem sabe até mesmo Jeremias estava ali com medo, aleluia, sobre o chamado, sobre aquilo que o Senhor tinha sobre a vida dele. Mas enquanto eu estava orando, Senhor, enquanto eu estava conversando com Deus, aleluia, Jesus falava assim para mim: abre no livro de Jeremias, porque tem muita gente ali, aleluia, que se encontra ali com medo. Haverá gente ali que se encontra com medo do propósito de Deus sobre a vida deles. Mas hoje é noite, aleluia, de Deus colocar por terra todo medo. Hoje é noite, aleluia, que Deus está colocando por terra toda a dúvida. Lacaia sébia. Hoje é noite, aleluia, que Deus vai levantar homens e mulheres aqui para fazer a obra dele, para cumprir com o propósito a qual Deus tem sobre a vida dele. Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos. Dê a mão para o irmão que está ao seu lado. Vamos estar orando ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti a igreja, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir neste momento que o Senhor venha colocar por terra toda a palavra de peso. Pai, toda oração contrária. Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, se há algum impedimento, Deus. Pai, se há algo arquitetado, Senhor, para que esse culto não venha fluir. Pai, viemos te pedir para que o Senhor venha repreender neste momento. Alabacalabadaga sébia. Pai, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor venha fazer morada em nós. Pai, usa a vida de cada um que subir neste altar, Deus, para falar do Teu amor, para falar da Tua palavra, para te louvar e engrandecer o Teu nome. Pai, eu venho te pedir pela vida de cada um, ó Deus. Usa da maneira que o Senhor quer. Usa da forma que o Senhor quer, ó Deus. Alabacalabadaga sébia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai, que hoje vidas iam sair daqui restauradas, transformadas, batizadas, renovadas, salvas, através da Tua palavra.
Alabacalabadagassuia. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo a presença do Senhor aqui. Alabacalabadagasébia. Se você pode, comece a aplaudir a Ele, comece a exaltar o nome dEle, porque a presença do Senhor já se faz aqui. Comece a adorar, comece a exaltar. Alabacalabadagasébia. Comece a glorificar o nome dEle, porque eu creio que hoje, porque Deus fala que é hoje, é hoje que Deus vai mudar a tua história. Comece a exaltar a Ele, comece a glorificar o nome dEle. Chame a atenção dele nessa noite. Oh, aleluia. Levanta suas mãos para o céu em nome de Jesus. Em sinal de rendição a Deus. Repete comigo: Senhor, eu me rendo para te conhecer mais, pois eu preciso te conhecer e prosseguir em te conhecer a cada dia mais. E eu quero conhecer o Senhor na intimidade, em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia! Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vi bastante tema aqui: adorar, adoração, escolhido, chamado, unção, poder. E o chamado hoje aqui é para adoração, amém? Repete comigo: jovem é a força da igreja. Deus chamou o jovem com um poder na adoração. Só quem crê nisso faz barulho aí. Glória a Deus. A paz para todos. Quero louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa. É gostoso cultuar com jovem, né? A gente se sente mais jovem. Glória a Deus. A gente até muda, né? O penteado e tal, pá, para chegar junto, né não? Mas é maravilhoso. Porque o jovem é a alegria da igreja, é a força da igreja. E os anciões são a sabedoria. Amém? Eu quero dar um beijo na vida do pastor, do apóstolo Jurandir, a bispa, os pastores que aqui estão. Eu amo a vida de vocês. Obrigado por confiar na nossa humilde vida aí mais uma vez. Amém? Me acompanha o pastor Leonardo, líder dos jovens aqui. Essa galera aqui é as crias do pastor Leonardo aí. Amém? A Carol, que é obreira também do Ministério de Jovens. Pastora Margarete. A pastora, cadê a pastora? Cadê a pastora? Cadê a grandona de vocês? Nós também tem a nossa. Tá pensando o quê? Amém? Glória a Deus. Eu tenho um tema legal para a gente ministrar hoje aqui. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Eu vou correr um pouquinho, porque a gente, perto de jovem, a gente corre bastante e a gente entra no ritmo deles, não? Também me acompanha ali o diácono Rogério e Isabel, nossos discípulos. Amém? O Rogério chegou aí também, chegou mais jovem. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Atos capítulo 13, verso 22. Tem um tema aí pra gente. Nós saímos correndo do encontro com Deus lá em Araçariguama, eu e o pastor Leonardo.
O carro do pastor Leonardo parece que nós passamos no deserto, né? Areia pura. E tem sido um momento maravilhoso lá. Nós vamos sair daqui, correr para lá de novo, pegar a ministração. E amanhã nós ministramos 8 horas da manhã. Dormimos o que essa noite? O pastor dormiu 40 minutos. Eu acho que eu dormi 1h30 ou 2. Tomamos bastante café para estar de pé. E nós estamos aí, firme e forte. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e tendo posto a este, levantou-lhe como rei a Davi, a qual também dando testemunho disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Repete comigo: achei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Quem consegue fazer toda a vontade de Deus? Só um homem segundo o coração de Deus faz isso. Amém? Quando eu falo homem, não estou falando assim no sentido figurado do sexo. Estou falando de maturidade. Homem e mulher. No texto de Atos capítulo 13, verso 22, não está falando de sexo, mas porém faz uma referência de Davi. Porque Davi, Deus encontrou ele e o chamou ainda muito jovem. Amém? Então bate no peito aí. Diga assim: Deus encontrou em mim um homem segundo o seu coração. Se você crê no que você falou, diga glória a Deus. E o tema hoje é: Deus procura. Fala para o teu irmão assim: Deus procura uma pessoa segundo o coração dele. Este vai ser fiel em todos os propósitos de Deus. Amém? Glória a Deus. Coloca a Bíblia no teu assento e permaneça de pé. Se tiver algum jovem do teu lado aí, jovem senhor, jovem senhora, que já se assentou, fala assim: faz bem assim para ele. Para a gente rufar os tambores aí, daí o pessoal dá um gás. Amém? Glória a Deus. Faz assim: fala assim pro irmão: aqui é culto de jovem, meu querido. Me perdoa. Você, aleluia, foi convidado para o culto de jovem. Fala assim: se coloca de pé. Fala assim: coloca de pé. Em nome de Jesus. Vamos dar uma esquentada nas nossas pernas aí, marchando, amém? Aleluia. Fala assim: jovem foi chamado para a guerra, para marchar, para lutar contra o inimigo. Fala assim: o ungido de Deus não pode descansar. O ungido de Deus não baixa a guarda. O ungido de Deus está preparado para lutar, para destronar principados, potestades, para avançar. O ungido de Deus, repete comigo, foi chamado para conquistar, 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 conquistar. Amém? O ungido de Deus não para de marchar. Este homem que Deus achou, Deus encontrou ele no meio das malhadas. E Deus chamou ele para ser um rei. Deus levantou ele um grande homem, um grande soldado. E Deus está ungindo um exército, aleluia, de pessoas para guerrear, de jovens, uma geração que adora, que conquista, que avança, que não baixa a guarda, uma geração, aleluia, que vai lutar em nome de Jesus, 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 Jesus. Escuta, sabe que o diabo não tem medo de teologia. O diabo não teme se você é um fisiculturista.
O diabo não teme conhecimento, mas o diabo teme quem avança em nome de Jesus. O diabo teme quem foi ungido por Jesus. Porque o ungido ele é, aleluia, uma pessoa capacitada. Repete comigo, a unção é a capacitação. Fala, ungido está capacitado para avançar, para conquistar. Fala assim, eu fui ungido para conquistar. Eu não posso deixar que o inimigo use a minha mente, diga que eu sou um fracassado, um derrotado, porque Deus me ungiu, me capacitou para avançar, para conquistar, e em nome de Jesus eu farei proezas, porque Deus me chamou para ser diferente. Só quem é diferente tira o pé do chão. Amém. Hey. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Glória a Deus. Tem homens e mulheres de Deus aí, guerreiro? Sabe o que a Bíblia diz? Jovens, sois fortes. Jovem é forte, irmão? Faça assim para o diabo ver. E a palavra assim, vocês têm vencido o mal. Sabe por quê? Porque maior é o que está, fala, não aqui, mas aqui é maior o que está aqui do que o que está lá fora. Por isso, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai prevalecer contra você. Amém. Glória a Deus. Diga assim para o teu irmão, você tem que acreditar que Deus te ungiu para conquistar. Fala, a Bíblia diz que você é forte, porque você não faz menção da força do teu braço, mas do Senhor que te chamou. Amém. Pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Se você quiser tomar o teu lugar, você toma o teu lugar. Mas na hora de ir embora, deixa ele aí, amém? Glória a Deus. Pode tomar o teu assento aí. Glória a Jesus. Amados, uma vez eu fui convidado para pregar para uma galera, é um culto de senhores. Denominaram um culto assim, culto dos senhores. Já preguei no culto das senhoras também. Tem gente que não tem muito juízo não, né? Fala, vai pregar para o culto das senhoras. Fui pregar no culto das senhoras. Mas eu fui pregar no culto do Senhor, mas pensa num senhorzinho tudo assanhado. Pensa num Zé assanhado. Eu falo assanhado no bom sentido. Porque pensou que a gente era tudo velho e eles que eram jovens. Pensa nos homens que não paravam, irmão. Parece que tinha passado o sebo nas canelas. Mas não parava. E você já viu que às vezes nós vamos num culto assim que o público é jovem, mas está com o espírito desgostoso. E aqueles jovens assim, né? Jesus, Jesus, Jesus. E eu vi aqueles tiozão gritando assim, Jesus, com brado de leão. Filho de leão é leãozinho. É verdade. Sabe que isso não está na nossa idade. Isso está, aleluia, no teu espírito. Essa vitalidade independe de idade. Porque o Espírito Santo renova as nossas forças. Eu estava em Manaus e
ouvi um senhor pregando, John Kelly. E esse senhor, ele há aproximadamente 76, 77 anos. Ele disse bem assim que ele foi convidado para ministrar num congresso de jovens. Que jovem quer ouvir um homem de 77 anos? 76, 77 anos. Vai chamar para pregar no culto da terceira idade. Mas disse que ele chegou lá no culto e o irmão falou assim para ele, o pastor da igreja: você está pregando ainda? Assim para a galera assim, tem certeza? Porque ele chamou a igreja para dançar. Os jovens ficaram tudo assim. É que esse homem de 77 anos já chamou nós para dançar. Ele falou: não, eu quero dançar. Ele disse que o pastor da igreja olhava e fazia assim para ele. Aí ele falou assim: meu Deus, eu vou pregar amanhã ainda. Estão achando com tudo que eu sou doido. E perguntaram para ele: você está bem? Não, porque senão amanhã a gente chama outro pregador. Ele falou: não, estou bem e tal. Ele falou: Senhor, eu passei uma vergonha, pai. Que negócio é esse? E no segundo dia do congresso que ele foi ministrar de novo, Deus falou para ele assim: chama a igreja para dançar. E ele falou para a igreja antes de convidar para dançar: irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Embora eu já esteja bem avançado em idade, eu estou rejuvenescido no espírito. O que não pode acontecer na vida de um cristão é deixar o tempo o envelhecer. Mas você pode alcançar maturidade suficiente e ser renovado, aleluia, pelo Espírito de Deus, que é atual, e você vai estar sempre, aleluia, rejuvenescido pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que não é que envelhecem, elas se esfriam. Vamos para a mensagem. Esse tema, Deus procura. Eu vou começar falando um pouquinho de Davi, a qual o texto de Atos faz menção. Deus fala assim, que encontrou na casa de Jessé o que ele estava procurando naqueles dias. E sabe que nesta época, até ungir Saul, diz que o Espírito de Deus, ele não descia sobre qualquer pessoa, não. O Senhor, ele ungia reis, sacerdotes, profetas. Deus não saía assim, irmão, no meio de um povo, de uma congregação, entregando unção assim a todo direito, não. Deus ungia com um propósito. E o propósito de Deus da unção é realmente fazer a diferença, para propagar a grandeza dele. E diz que o Senhor nesses dias, quando Samuel ainda era o legislador, diz que Deus permitiu ungir Saul. Vou fazer uma breve passagem aqui. E Saul foi ungido, mas porém não escolhido, não desejado, mas na vontade permissiva. E diz a Bíblia assim, que passado um tempo em que Deus o havia rejeitado, Deus manda Samuel ir lá na casa de Jessé. Todo mundo conhece essa parte. E Deus estava procurando alguém. E diz assim, quando chega na casa de Jessé, Deus falou assim, é um dos filhos dele. E os 7 filhos que estavam na casa não era o que Deus procurava. Então foram buscar o tal do Davi, um jovem de 16 anos, magrelinho, baixinho, mas era o jovem que Deus procurava. E o texto de 1 Samuel, capítulo 16, no verso 13, mostra que Deus fez algo dentro da casa de Davi. Quando Samuel pega aquele óleo da unção e derrama sobre a tua cabeça. Uma coisa importante para nós frisarmos na vida de um cristão é que quando Deus o separa e o elege, Deus faz isso primeiro dentro da sua casa.
Ah, mas eu cheguei na igreja, tal, Deus falou, mas quando Deus falou na igreja, Deus faz no meio da sua parentela. Deus faz questão de que o ungido habite em família. Porque Deus procura pessoas que não se escondam da sua paternidade também. É interessante que quando Davi, ele foi chamado, falou assim: olha, o profeta está lá na tua casa, mas está lá fazendo o quê? Olha, eu sei que ele foi amando de Deus para ungir uma pessoa. A unção era uma coisa diferente. Calma aí, ungir profeta, você tem para ungir mais um juiz, sendo que Samuel é o último, é o 13º, porque Saul está no trono. Nós não somos de linhagem de rei, de coisa nenhuma. Mas diz que quando Davi chega lá na frente de todos os seus irmãos, o óleo desce na sua cabeça. O ungido faz a diferença. Fala para o teu irmão, não importa a sua idade. Fala assim, a unção faz a diferença. Fala assim, Deus procura. Tema da palavra, como que é? Deus procura pessoas que façam a diferença com a unção que Ele der. Bispo, mas na minha casa você não está ligado a parada lá. A parada lá é louca, meu pai é xarope. Meu pai não entende nada do negócio de unção. Meu pai toma umas manguaças lá e quando está bêbado, a primeira coisa que ele xinga é crente. Então, meu irmão, você comprou uma guerra na tua casa. Porque agora você é um ungido de Deus dentro da tua casa. Mas bispo, e minha mãe, mano, que sai para as baladas ainda aí, tá naqueles negócios lá, fala que não gosta de crente. E se eu pingar lá, dizendo que eu sou crente agora, o bicho vai pegar. Então, você comprou uma guerra. Porque agora você foi ungido de Deus, foi enviado para dentro da tua casa. Deus não vai ocultar o ungido. Porque quem Deus procura tem que revolucionar. Quem Deus procura não pode ser agente secreto. Amém? Quem Deus procura não vai se ocultar. Quem Deus procura, Deus vai colocar em evidência. Calma aí, eu vou explicar isso. Porque a evidência que eu digo não é o teu nome estampado em nenhum lugar, mas fazer menção de Jesus que te chamou. Nós temos que ser personagens anônimos e elevar o nosso Deus como personagem principal. Porque quem nos chamou foi Ele. Diga comigo assim, um ungido não pode se ocultar. Fala assim, quem Deus procura tem que estar aí para todo mundo ver. Sabe o que Deus poderia fazer com Davi? Davi, vou te ungir, mas você não fala nada para ninguém, fica na sua, porque tem um rei lá que ainda que não seja, sabe, aquele cara que eu desejei, aquele cara que eu sonhei, mas ele está lá no trono. Deus falou assim, Davi, você é ungido agora e continua sendo o Davi que você era. Sabe o que traz a unção de Deus para a vida de um ser humano? O que ele é. Não, porque depois que eu fui ungido por Deus, agora, meu irmão, cheguei. Que antes de ser ungido você não era nada. Calma. A Bíblia conta na história que quando foram buscar Davi, ele estava na onde mesmo? No shopping? Estava atrás das ovelhas malhadas do seu pai. Estava no pasto trabalhando. Vocês lembram qual era um instrumento que Davi utilizava? Davi utilizava o que mesmo? No dia a dia dele? Era uma harpa, né? Ao ungido, ninguém sabia que ele tinha uma unção. Ninguém sabia que o ungido era um levita.
Ninguém sabia que o ungido era uma pessoa adoradora. Calma aí, irmão. Falei que Deus não sai ungindo qualquer um. Deus não vai eleger qualquer um para os seus serviços. Deus, fala para o teu irmão, Deus procura pessoas diferentes. Tem pessoas diferentes aqui? Deus poderia falar assim: Samuel, sai aí, vai entrar em qualquer casa aí, rapaz. Deus falou: vai na casa de quem? De Jessé o Benemita. Qualquer um dos seus filhos serve. Foi isso que Deus falou? Ele falou um dos seus filhos e não falou o nome. Por quê? Porque talvez o profeta pode até se enganar, né? Deus nunca se engana na sua escolha. Deus não fala assim: olha, pega lá uns 2, 3 filhos dele, vamos ungir logo por atacado, porque se 2 falhar, um fica. Deus falou: unge um. Então Deus sempre procura uma pessoa diferenciada. Samuel foi lá e passaram 7. Interessante, né? Que até na escolha na casa de Jessé tinha o número 7. Mas ele falou assim: Senhor, o Senhor rejeitou todos eles, e agora como fica? Não, quem eu escolhi está a serviço, está trabalhando. Aonde ele está? Está no pasto. Mas toda vez que eu procuro, eu encontro ele lá com aquela harpa, cantando, adorando, compondo cada salmo, cada poesia, cada canção. Samuel, você não sabe quem é esse jovem, Samuel. Sabe que eu posso dizer assim, que os olhos de Deus procuram pessoas, irmãos, que às vezes ninguém sabe quem você é, mas Deus sabe quem você é. Quando todo mundo te vê, talvez vê seu estereótipo, mas ninguém sabe o que Deus vê quando olha para o teu coração. Deus procura pessoas que têm um coração diferente. Sabe que um adorador tem uma coisa diferente aqui dentro dele, irmão, que por mais difícil que seja o seu momento, ele sempre tem para Deus uma canção. O estilo de vida do adorador é completamente diferente dos demais. Por isso que Jesus mesmo falou lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, que até aquele dia o Pai ainda estava à procura. Não dá para achar adorador em qualquer lugar. Não acha em qualquer lugar. Fala para o teu irmão, mas Deus procura. E Deus encontrou Davi. Salmo 89, verso 20. Achei Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão sempre será com ele, e o meu braço o fortalecerá. O ungido, ele sempre é fortalecido por Deus. Por isso que a capacitação não é humana, ela é divina. Irmão, o ungido passa por problemas terríveis. Porque Davi, depois que foi ungido, ele arrumou briga até com seus irmãos. Nunca apareceu um leão no pasto. Depois da unção apareceu um leão. Urso, não sei se vocês sabem, mas é difícil você ver no mesmo lugar, habitat assim, que tem um leão, não tem um urso. O urso é de uma região, o leão é do outro. Mas não é que na vida do ungido aparece cada coisa, meu irmão? Fala a verdade. Tem gente que fala assim: olha, se eu te contar, Adriano, você não acredita, meu irmão. Você acredita que nevou lá na minha casa? Ah, meu irmão, você mora em Carapicuíba, como que nevou? Eu estou fazendo assim uma suposição. Meu irmão, tem coisas que acontecem na vida do ungido que não acontece na vida de mais ninguém. Mas como que, Davi, que conversa é essa, meu filho?
Tudo bem que possa dar até leão na região ou urso, mas os dois não tem. Pai, mas eu estou te falando, não é que eu matei um lá hoje? Você vê, meu irmão, que na vida de ungido as coisas são completamente diferentes que na vida dos demais. Por isso que o salmista fala que Deus fortalece o ungido, porque as lutas do ungido são sobrenaturais. O ungido precisa, aleluia, de uma unção sobrenatural. Porque as coisas que acontecem na vida do ungido não acontecem na vida de qualquer pessoa. Fala assim, por isso que Deus procura. Sabe o que é interessante? Davi mata um leão, Davi mata um urso. Depois Davi vai se deparar com o quê? Com um gigante afrontando o exército de Israel. Ah, irmão, sei lá, mas se fosse talvez um de nós falar assim, meu Deus, tá difícil a vida de ungido, hein? Matando um leão por dia, matando um urso por dia. E depois quando a gente pensa que agora chegou a hora de descansar, lá vem o gigante. Deus procura pessoas, irmãos, que não recuem, que avançam. Deus procura pessoas, irmão, que não tenham medo de desafios. Ou pensa que ser jovem é fácil? Hã? Tem algum jovem aqui que está com a vida fácil? Levanta a mão para o céu. Oxi. Tem algum jovem que está com a vida fácil aí? Ah, bispo, olha, eu vou falar para você, meu. Não sinto vontade de pegar nenhuma menininha, nenhum rapazinho, a menininha não tem vontade. Ah, bispo, não sinto sedução pelo mundo. Bispo, não sinto. Não é fácil para nenhum jovem. Agora você imagina para um ungido. Que um ungido mata leão, mata urso, encontra problema dentro de casa para servir a Deus. E de vez em quando aparecem alguns Golias ainda. Fala assim pro teu irmão, Deus procura. Ai, bispo, desse jeito vai desanimar nós de servir a Deus, porque Deus procura pessoas assim. Eu vou explicar isso. Porque tem gente que pensa que servir a Deus, meu irmão, é brincadeirinha. Principalmente jovem. Quantos jovens abaixo de 18 anos tem aqui? Fica de pé para mim ver. Abaixo de 18 anos, fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Eita, exército abençoado. Olha aí, irmão. Ah, papai, vamos aumentar um pouco esse número aí? Abaixo de 21 anos. 21 anos para baixo aí. Meu Deus do céu. Posso escutar aquele Só os abaixo de 21 anos aí, vai, preparado. Não, desse jeito aí, mano. Desse jeito aí, vocês não botam ninguém para correr, não. Amém? No 3, vai. 3. Aí botou para correr, já era. E aí, é fácil para vocês? Mano? Pode sentar. É fácil para vocês? Não tem aí, ó. Gigantes e muitos? O que são gigantes? Primeiro nós vamos falar fisicamente. Gigantes são coisas, irmãos, que com a tua capacidade física de resolver, jamais você resolveria. Com o seu intelecto, jamais. Se não for unção, você cede. Se você não for ungido de Deus, você cede para os gigantes da vida. Gigantes são coisas, irmãos, que são maiores que as tuas próprias forças. Sabe que você está naquela pegada, fui para o culto de sabadão, da hora, meu, senti o poder de Deus, aquela energia, aquela alegria, o Espírito Santo me pegou, mas daí quando chega daqui para fora, está indo para casa daquela energia, falando em língua, você encontra aquele amigo encardido. Tá sabendo, vai ter uma balada lá, não sei na onde, é na casa da fulana lá, uma parte menininha para pegar, vixe, ai meu Deus do céu, alabasubdecanta. Espírito Santo me ajuda, senão eu vou nessa. É assim ou não é? Sabadão, culto poderoso, pá, lá
Chega domingo de manhã, recebe aquele grupo no Zap. E aí, como você tá, mano? Tal, vixe, mano, da hora. Teve aonde ontem aí? Foi na festinha lá? Não fui, não tava legal, fiquei em casa, mentiroso, né? Negou até aonde estava. Não é fácil não, irmão. Sabe que nessa idade aí, de 21 anos abaixo, é que o diabo está tragando a maioria. Eu não sei aqui em Osasco. Carapicuíba tem uma avenida principal lá, que é Inocêncio Seráfico. Pleno domingão, nós saímos da igreja, aquele monte de jovem passando com fogo, meu. Mas não é do Espírito não. Pensa naquela tropa, tudo de shortinhos aqui, as menininhas, e vindo assim dos bailes, pá. E fala, meu Deus, se esse povo fosse crente, enchia a igreja de poder, porque com um frio desse, nós com duas blusas, eles de roupinha curtinha, naquele manto assim, E sabe o que eu acho incrível? Que elas vão passando em lugares e sempre vão arrebatando mais 5, 6, pá. Isso acontece em Carapicuíba, beleza? Mas escuta, são gigantes, que se você não for ungido, você não vence. Deus procura jovens determinados, jovens que, aí, menina, da hora, vai ter uma festinha aí, o problema é seu com essa festinha. Como assim? Estou envolvido num manto da hora aí. E aí, dá uma dica para nós que nós vamos estar junto aí, ó. E aí, domingão 18h30 lá, e a PUC, pá, vem pra cá que Deus vai te pegar. Aí, mas vou falar que eu vou pra igreja no domingo, vixe, cara. Então, você vai estar onde no domingo? Domingo eu vou estar aí num monte de lugar. Não, como que você vai estar num monte de lugar? Em algum lugar você tem que estar. Eu vou estar num lugar aí com a minha família. Com a sua família? Jovem de 21 anos andando com a família. Onde você está indo, mano? Vou estar na igreja. Vixe, deletei. Saiu fora do Zap, tirou do grupo. Porque o mundo não procura jovens assim. O mundo procura jovens corrompidos. O mundo procura jovens multidão. Jesus procura jovens diferentes. Bispo, mas quando Deus chamou eu era mó loucão. Por isso que Deus chamou você, meu irmão. Vixe, no mundo assim, bispo, vixe, eu tinha aquela frase, vou até o final. Por isso que Jesus chamou você, irmão. Porque desde o mundão você tinha aquele negócio, meu, olha, se eu me envolver, eu vou até o fim, hein? Deus procura pessoas assim. Porque tem aqueles jovens banana, né? Sabe qual que é a jovem banana? Os caras falam assim, meu, vamos lá, tal. Escuta, olha uma vez, olha a loucura que eu fiz. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu tinha uns amigos e falaram assim, né? E aí, vamos fumar maconha? Eu falei, maconha eu não vou fumar não, mas o que mais vocês vão fazer? Não, vamos fazer uma brincadeira lá. Eu falei, não, eu tenho medo de fumar maconha. Não vou não. Aí chegamos lá, todo mundo fez uma rodinha fumando maconha. Aí um amigo levou um revólver lá do pai dele. Aí falou, vou colocar só uma bala aqui, a gente faz uma brincadeira aí, meu. Aí todo mundo fumou maconha, ficou doidão. E eu tava bom, né? Mas eu fiquei meio assim, com medo. E pegaram a arma e começaram a brincar de roleta russa. Aí todo mundo coloca, hein? Tá? Se não colocar, vai tomar croque. Tal. Não estourou na cabeça de ninguém. Tem que ser louco pra isso, não tem? Aí um jovem desse se converte, chega na igreja. Aí eu não me envolvo com umas coisas não, que eu sou meio assim, sabe? Ai, não. Isso não é pra mim, não. Mas aprontava cada uma no mundo, hein? Na mão do diabo ele colocava até a vida em risco. Na mão de Deus ele fica se resguardando. Deus procura jovem louco, meu irmão. Jovem xarope.
Como assim, bispo? É verdade, mano. Eu já vi uns doidão aí que fazia cada coisa no mundo aí, mano. Ei, vamos pichar? Vamos. O cara subia num prédio, confiava num xarope segurando a perna dele, para ficar de ponta cabeça. Acho que você nunca passou por isso. O cara pichar de ponta cabeça. O que estava lá tinha fumado mais do que ele, segurando. Aí pichava e saía assim e falou, vixe, cara, deu uma adrenalina. Falou assim, meu, tá quase soltando. E ele pichou. Aí um dia ele conhece Jesus. Hoje nós conhecemos um desse aí, pregando a palavra lá no congresso. Aí o cara falou assim, meu, agora eu entreguei minha vida para Jesus. O que você está fazendo? O cara está fazendo cada loucura. O quê? Vixe, eu me penduro de cabeça para baixo para falar, ei, Jesus te ama! Deus procura, irmão. Deus procura pessoas diferentes. Davi era adorador, pois era um homem segundo o coração de Deus. Era adorador por excelência. Escuta, Efésios 4,14 diz assim: para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia, tendência à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que nos chamou, o cabeça, Cristo Jesus. Aí, no mundo jovem que era assim, né? O pessoal chamava ou de piolho ou Maria vai casoto na minha época. E aí, Maria vai casoto, e aí, piolho? Por quê? Ele não tinha uma personalidade, ele estava sempre envolvido com os demais. Aonde você vai? Vou a tal lugar, estou junto, estou junto. Ele nunca definia que ele estava num lugar. Ele sempre estava aonde o povo estava. Sabe que existem jovens assim dentro da igreja, que ainda são levados assim. Eles ainda não têm a personalidade dele definida, o caráter de Cristo. Ele está aonde o povo está, ele faz o que o povo faz. Fala assim, esse jovem não é o que Jesus procura, não. Deus procura, irmão, pessoas de personalidade. Escuta aí, numa das chamadas do Facebook aí, eu vi colocando assim, convide um jovem que não é crente. Amém? Foi isso? Você sabe que uma vez um jovem falou assim para mim assim, pô bispo, eu vou lá, chamo meu amigo, meu amigo nunca vem para a igreja, mano. Ah, vou chamar mais não, dá licença, vai para o inferno. Eu falei, não, continua chamando ele. Não, ele que vai para o inferno, vai beber todas, vai morrer. Eu falei, não é assim não, filhinho. Aí um dia eu conheci o amigo dele. Eu falei, meu, por que você não vai para a igreja, cara? Aquele tanto te chama, mano. E por que você não vai? Dá umas bordoadas no seu, infeliz. Ele falou, então, bispo, ele é da tua igreja? É. Eu vou para a igreja para ficar igual ele. O dia que ele mudar, eu vou para a igreja com ele. Vive me chamando. Depois, daqui a pouco, eu estou vendo ele envolvido com coisa pior que eu. Desse jeito eu não quero ir para a igreja não, bispo. Agora o dia que ele mudar, ele não precisa nem me chamar, eu vou. Tudo bem, foi um argumento? Foi um argumento. Mas a maioria de jovens não consegue atrair jovens por causa do seu estilo de vida. Porque o jovem é a força da igreja. Jovem rebanha a multidão. Mas jovem ganha sem falar. Porque jovem já é doidão por natureza. Amém? Tem jovem que está lá na rua, lá, olha que a mãe do outro jovem fala, ô filho, você viu o filho da fulana? Vi. O que tem ele, mãe? É diferente, né? E aí, mãe? Sei, ele tem a sua idade, mas você vê, as amizades é diferente. Você viu a galera que anda com ele? Tudo saudável. Ô filho, você tem que fazer uma amizade assim. Olha aí, filhinho, é assim que acontece. A propaganda diz que no mundo a propaganda é a alma do...
Quem está fazendo propaganda de Cristo aí, irmão? Sabe qual é o maior marketing? É o pessoal. Jesus foi lá, curou um leproso e falou assim, ó, vai, mas não conta nada para ninguém não, tá bom? Aí ele falou assim, tudo bem, Senhor. Tá bom, que eu não vou contar. Não tem como. Eu fui o beneficiado por uma cura milagrosa. Como que eu vou ficar calado? O jovem que Deus procura, meu irmão, ainda que ele não queira falar, os seus atos falam por si. Ainda que tenha um lugar que ele tem que ficar caladinho, os outros colam nele e falam assim, ei Guilherme, beleza mano? Beleza. Pô cara, eu ando reparando em você, mano. Onde você anda, cara? Ah, não precisa falar não. Posso ir com você? É assim que funciona. O jovem que Deus procura leva jovens para procurar Deus. Amém? Quem na sua escola ou na sua faculdade sabe que você é crente? Ou você é o agente secreto? O James Bond do Evangelho? Oi, aí meu querido, está fazendo aqui? Estou em missão secreta. Hã? O jovem que Deus procura, meu irmão, aonde ele estiver, Deus tem um propósito com ele ali. Ele não é levado a qualquer vento, ele anda no propósito, amém? A inconstância não nos assemelha ao Pai. Como que eu vou dizer que eu sou um jovem que Deus encontrou na minha inconstância, se ela não me assemelha ao Pai? Alguns jovens que Deus encontrou, vou citar alguns. José, o jovem sonhador, amém? Tem jovem sonhador aqui? Ah lá, um José lá. Sabe que o mundo tenta destruir os jovens sonhadores de Deus? Por quê? Jovem sonhador, meu irmão, ainda que ele estiver no Egito, ele governa lá. Hã? O mundo tenta destruir jovem sonhador, por quê? Porque ele pode até estar morando no Egito, ele não pertence ao Egito e ele governa onde ele estiver. Ninguém governa ele. Deus procura jovens igual José. Outro jovem, Josué. Eu vou citar alguns aqui. Josué. Jovens irmãos, que eles são influência, não influenciado. Josué, quando Moisés mandou todo mundo espiar a terra de Canaã, as 12 tribos, ele foi representar uma delas, ele juntamente com outro jovem. Diz que quando todo mundo trouxe relatório de problemas, de situações para desmaiar o povo, ele foi o quê? Diferente. Tem um monte de jovem falando assim, ah, meu, igreja é uma careta, uma bagaça, mano, isso aqui não vai, pastor lá, mano, uma doidão, uma cara xarope, os irmãos, pá. Aí você tá lá no meio e fala assim, epa! Igreja não é nada disso não, brother. Igreja é show de bola, mano. Sabe esses baratos aí que você coloca no nariz, que cai os pelos e deixa você... Na igreja não precisa nada disso, meu. Você recebe uma dose no peito e fica para a vida inteira, e é o Espírito Santo. Jovens, Josué de Deus, que influencia, não são influenciados. Que Deus procura jovens que são ponto de referência para uma humanidade, aleluia, acabada e falida. Quando todo mundo está voltando dizendo assim, ah, nós não vamos conquistar nada na vida, não vamos conseguir nada na vida, o Josué aparece e fala assim, ei, vamos lá, cara, porque se nós agradarmos a Deus, Deus vai nos colocar em lugares que nós nunca imaginamos estar. Quem faz faculdade aqui? Levanta a mão para o céu. Olha aí, deixar uma dica para vocês. Lugar de pessoas mais complicada, faculdade. Pessoas que migram de um curso para o outro procurando se identificar com algo.
E sabe que está assim de crente na faculdade? Para descomplicar. Faculdade é lugar de gente complicada. Você pode ver que tem uns jovens que entram na faculdade e já procuram um grupinho. Grupinho do quê? Dos barzinhos, das baladinhas, das farrinhas, das coisinhas. Aí tem um crente que é o do grupinho do quê? Da igreja, da santificação, do monte, da busca pelo Espírito Santo. Aí o jovem está lá todo complicado, cai nas garras de Satanás. E o jovem Josué está fazendo o quê? Está lá para resgatar esses jovens. O jovem que Deus procura, mais um, Caleb. A Bíblia diz assim, aleluia, que Deus procura pessoas que têm o mesmo espírito igual de Caleb. Jovens mesmo, que vão levar uma juventude inteira, rebanhar para morar no céu. Jovens que vão influenciar como? Com a sua dança, com a sua alegria, aleluia. Jovens que vão levar os jovens ao delírio. Calma aí. Antigamente a pessoa encontrava tanta, sei lá, tanta vontade de estar no mundo, tanta alegria no mundo. Quando encontra um Caleb, meu irmão, tá pego. Você vai rolar no chão da igreja agora, você vai pular lá, você vai adorar, você vai entregar a tua vida. Vai ser um negócio tão doido, meu irmão. E qual o destino de tudo isso aí? O destino é Canaã. Deus procura jovens igual Jefté. Escuta, Jefté era um jovem de família complicada, filho de prostituta. Jefté era um homem, era um jovem, aleluia, que o seu pai, quando morreu, deixa uma herança que os seus irmãos deserdaram ele. Sabe, jovem, talvez você tenha problema na tua casa, com seus pais, com a sua família. Você tem vergonha dos seus pais, tem vergonha de um monte de situação, mas você está aqui, sabe para quê? Porque Deus procura você, para você ser o Jefté da sua vila, da sua família. É você que vai impactar, aleluia. Dizer para uma geração assim: olha, meu irmão, não importa quão complicado seja a tua casa, se você se render, Deus descomplica. Já falei de Davi, mas eu quero falar de mais um jovem ainda. Você. E aí? E a sua história, quem vai contar ela? Você é o jovem que Deus procura? Talvez nós ouvimos um monte de história aqui, de jovens, mas eu quero saber de uma coisa: a minha história. Eu preciso deixar um legado para os meus filhos. E sabe o que vai impactar para mudar a tua história? Repete comigo: metanoia. Mais alto. Sabe o que é isso? Mudança de mente, de atitude. O jovem que Deus procura, meu irmão, aleluia, precisa sofrer uma alteração na sua mente, na sua atitude. Porque o jovem que Deus procura, aleluia, ele vai mudar de uma forma radical. Diga glória a Deus. Deus procura quem deseja pisar no santo do santo lugar. O jovem com a mente transformada, ele anda e pisa em qualquer lugar. Sabe onde é o lugar de desejo dele? No santo do santo. Por quê? Porque Deus já rasgou o véu para ele se achegar no Pai. É onde ele se fortalece, onde ele se renova. Mas eu vou pular essa parte, depois volto para ela para a gente encerrar. Sabe o que impede muitos jovens de viver isso? Tem um louvor que fala bem assim, olha: abro mão dos meus... Vocês lembram? Me ajuda aí?
Hã? Abro mão das riquezas por ti. Vocês lembram disso? Hã? Vamos aí, galera. Pelo amor de Deus. Hã? Você lembra desse louvor? A igreja lembra? Hã? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, só essa parte. Vocês lembram? Se lembram, me ajuda a cantar. Abro mão dos meus sonhos. Como que é? Parou! Escuta aí. Sabia que nós já cantamos tanto esse louvor? Esse louvor é uma entrega. Olha o que esse jovem está falando, o jovem que Deus procura, olha. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão até de riquezas por ti. Meu, é esse jovem que Deus quer, brother. Vamos cantar mais uma vez? 3. Enquanto alguém canta, olha para essa pessoa. Segura. Meu Deus, é muito forte. Eu abro mão de tudo por ti. Em outras palavras, esse jovem está dizendo para Deus. É esse jovem que Deus procura. Esse jovem está querendo, sabe o que ele está dizendo para Deus? Senhor, abro mão de tudo, porque, ó, no Santo do Santo, meu Deus, é o meu lugar. Ele está dizendo, Senhor, eu quero ficar aqui, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ser louco por ti, eu abro mão de tudo por isso. Sabe o que ele está fazendo? Está entregando tudo na mão de Deus. Mas daqui a pouquinho ele sabe o que ele faz? Ele canta aquela música assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Segura, não, para aí. Ele acabou de entregar para Deus, está dizendo assim: não, devolva tudo para mim, eu quero de volta o que é meu. Esse não é o jovem que Deus procura. Eu acabei de entregar para Deus tudo, mas eu acabei de pedir para Deus tudo de volta. Eu não estou dizendo da música, eu estou dizendo das nossas atitudes. O jovem que Deus procura, meu irmão, ele vai entregar para Deus. Ele sabe, aleluia, que nunca mais ele tem o direito de tomar de volta o velho homem que Deus sepultou. Eu não sei o que você veio determinado a viver depois deste culto, mas eu quero dizer para você que se você atentar para o primeiro louvor e dizer para Deus assim: eu abro mão de tudo por ti, sabe qual vai ser o nosso lema? Aleluia. O nosso lema vai ser o santo do santo lugar. O nosso lema vai ser o santo do santo lugar. Que o jovem que Deus procura, aleluia, o santo do santo é o seu lugar. O jovem que Deus procura, meu irmão, ele vai entrar na presença, e da presença ele não vai mais sair. Sabe por que você está aqui? Irmãos, desculpa, estou vendo ali que é 10h35, mas me perdoa, amados. Jovenzão, no mundão, esse horário estava se arrumando para sair. É culto de jovem. Amém? Fala assim: culto de jovem é, ó, porque jovem tem sede. Amém? Assim, jovem tem fome. Jovem que é o santo do santo. O santo do santo é o lugar dele. Hã? Vocês podem cantar? Glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu.
em sinal de rendição. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aí, quem já pisou na onde? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Pé direito, para frente. Diga assim: os meus pés já pisaram em muito lugar, mas o meu coração é que vai guiar os meus passos agora. E quando Deus me encontrou, o Santo do Santo se tornou o meu maior desejo de estar. E depois que eu pisei no Santo do Santo, em outro lugar, eu não desejei mais estar. Será que há desejo no teu coração ainda de estar em outro lugar? Porque depois que nós pisamos no Santo do Santo lugar, em outro lugar nós não desejamos mais estar. Eu quero convidar você, filhinho, você, aleluia, que tem um desejo no teu coração de ser um jovem íntimo de Deus, porque é o que Deus procura. Deixa o teu coração guiar os teus passos agora. Talvez você vai sair do teu lugar, talvez você vai se ajoelhar aqui, vai deitar aqui no altar, vai sentar aqui no altar. Deixa o teu coração te guiar, porque o coração do ungido é guiado por Deus. E sabe onde é o teu lugar? No altar de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus quer te envolver. Oh! Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Só para quem já pisou, aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória. Aleluia! De Deus. Escuta, talvez paira aquela dúvida no teu coração sobre o teu chamado, sobre o teu vocacionado.
Sabe que Deus, Ele procura jovens ousados. Davi não estava no local quando o profeta chegou na casa dele. Aleluia. Mas Deus estava no local quando Davi foi chamado. Às vezes, meu irmão, você já perdeu oportunidades, já passaram diante de você, e você, por talvez timidez ou situações, você não se lançou, você recuou. Mas hoje Deus está chamando você para ser ousado. As oportunidades que passaram, elas não vão voltar mais, mas a oportunidade que está diante de você vai te projetar. Ela vai te projetar. Ô bispo, sabe, Deus já me chamou para estar em cada lugar, e eu pisei na bola, eu não fui, eu não estive lá. Eu já senti o convite de Deus para viver coisas novas de Deus, mas eu tive medo. Hoje Deus está chamando você, filhinho. Sai da onde te limita, porque Deus tem uma unção para você sem limite. O altar é onde vai legitimar os filhos. O altar é onde vai legitimar os filhos de Deus. O altar é onde as coisas começam a acontecer na nossa vida. E Deus está chamando você para sair da multidão e vir para o altar, vir para o santo do santo lugar. O acesso, aleluia, é o altar. Porque do altar, aleluia, vem o que passa, o que sai do trono e vem para a tua vida. Deus está chamando você para a fonte, porque Deus vai fazer de você uma fonte inesgotável. Eu estou chamando jovens ousados para se colocarem em adoração no altar, porque Deus vai levantar uma geração, aleluia, de jovens pregadores, de jovens adoradores, de jovens profetas, de jovens apaixonados, de jovens loucos por Deus. Aleluia. Porque, bispo, desde quando eu pisei no altar, nunca mais eu consegui sair, igual estava falando meu irmão ali, que Jeremias se encontrava em situações falando: Deus, por mais que eu tente parar, há um fulgor, há um calor, há uma brasa que acende dentro de mim, dizendo assim: não, você não pode voltar mais atrás. Sabe por quê? Porque o altar vai legitimar os filhos, aleluia. O altar vai dizer: por mais que o mundo te chame, o altar de Deus é o teu lugar. Oh, oh. Por isso que quem já pisou, quem já experimentou, nunca mais vai ficar de fora. Eu quero convidar você mais uma vez. Você que quer ter uma vida de intimidade com Deus, quer receber o Espírito Santo, quer ser apaixonado pela obra de Deus, eu quero convidar você, aleluia, a vir até o altar de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória de Deus. Mãos para o céu, em nome de Jesus. Quem já pisou Santo do Céu, levante as suas mãos para o céu.
enquanto você adora, este hino você está dizendo dentro de você: eu não sei viver sem o Senhor, Jesus. Eu não sei viver sem a tua presença, Senhor. Eu não sei viver sem a tua glória, Pai. Eu não sei viver sem tua presença, Espírito Santo. Aleluia! Só os jovens loucos por Jesus tira o pé do chão e adora Ele. Aleluia! Glória a Deus! Com as mãos para o céu ainda. Diga: Senhor, eu não quero viver distante de tudo o que o Senhor separou para mim, porque às vezes eu me frustro sabendo que o Senhor tem uma imensidão para mim e eu desfruto de tão pouco. Mas hoje eu quero mergulhar para viver as suas grandezas. Amém? Amém? Glória a Deus. Pega um jovem pela mão aí. Aleluia, Jesus. Olha no olho desse jovem. Fala assim: hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão. Fala para esse jovem assim: eu estou decidido em caminhar com você, em ajudar você. Você precisa de ajuda? Pergunta para ele. O que ele te respondeu? Fala: porque Deus procura jovens diferentes. Queira ser um deles. A pessoa que você pegou na mão, você vai perguntar para ela se ela já conhece Jesus ou não, se ela quer entregar a vida para Jesus ou não. Você é um evangelista agora aí. Se ela quer voltar para Jesus agora, e se ela sinalizar para você que sim, você vai trazer ela até aqui na frente. Você vai trazer esse jovem até aqui na frente. Ele vai vir com você. Tem jovem para Jesus aí? Hã? Aleluia. Tem mais aí? Aleluia, Jesus. Vocês são jovens que Deus procura. Vocês vão impactar uma geração. Aleluia, Jesus. Você é jovem que Deus procura. Você é jovem que Deus procura. Aleluia. Sabe, filha, você vai impactar uma geração com adoração. Porque são poucos jovens que se prostram no altar, que se derramam lágrimas nele. Mas quem coloca lágrima no altar recebe glória do céu. Tem mais jovem aí? Você perguntou para o irmão do teu lado de verdade? Que tem jovens evangelistas aqui, ó. Dê as mãos aí. Quero orar com vocês. Aleluia. Segura. Tem mais um desafio para você. Tem mais jovem aí, tá vendo aí, ó? Apóstolo,
Guilherme, escuta aí. Eu tenho uma palavra doida para vocês aqui. Vocês vão ter nos cultos de jovem na rede a mesma quantidade de jovens do público de domingo. Nem todo mundo entendeu. Vocês vão ter o mesmo público de jovens aqui do público de família. Porque todas as famílias que têm os seus filhos vão estar dentro da igreja. Eu tenho mais um desafio para você ainda. Jovem, que você é crente, mas está meio desanimadão. Pega na mão de um jovem aí. Está meio desanimadão, meio apagadão, sabe? Fazia tempo que você não falava mais língua estranha. Fazia tempo que você não... Hã? Repete comigo. Jovem. Jovem é a força da igreja. Ei, escuta. Ó, vou falar um negócio para vocês aqui, mas vocês guardam para vocês, hein? Não espalha. Nós que tá meio tiozão, tem dia que a gente dá uns lugares meio assim para Deus. Já viu o jovem dando lugar na igreja? Meu irmão, jovem faz o que vocês fizeram aqui na frente. Jovem corre. Jovem cheio de Espírito Santo, não adianta segurar ele. Jovem cheio de Espírito Santo, meu irmão, ele pega aqui, ele sai daqui, pega lá no fundo, faz aviãozinho. Ei, Deus procura jovens. Porque uma igreja sem jovem, meu irmão, é terrível. Porque jovem faz barulho, jovem grita, jovem vai impactar. Enquanto eu estou ministrando, eu convidei jovens que estavam meio apagadão aí, irmão. Jovem, você vai profetizar, você vai falar em línguas, você vai entregar a palavra profética, você vai pregar a palavra, você vai ser cheio do poder de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo. Hoje, vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos legitimados no altar do Pai. Vocês são escolhidos, aleluia, para impactar uma geração. E vocês são recebidos como filhos legítimos do Pai. Recebe, Pai, suas filhinhas, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro sobre as vossas vidas quebra de toda e qualquer maldição. Porque a cruz de Cristo, aleluia, abriu um acesso para vocês. E vocês vão pisar no Santo do Santo, onde é o lugar de vocês. E de lá nunca mais sair. Em nome de Jesus Cristo. Hoje o fogo do Senhor acende em vossos corações, porque o Espírito Santo, depois, aleluia, da entrega, ele passa a ser o seu companheiro diário, de todos os dias. Recebam o Espírito Santo de Deus. Senhor, toca sobre a vida dessa jovem, toca, 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 em nome de Jesus, toca sobre a vida desse jovem, toca, 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 toca sobre ele, sopra sobre ele, em nome de Jesus, toca sobre a vida dessa jovem, toca, Espírito Santo, toca, em nome de Jesus. Toca sobre a vida dessa jovem, toca sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Toca sobre a vida dessa jovem, toca, toca sobre ela, Pai. A partir de hoje, filha, a tua vida muda, a tua história é restaurada. Recebe o Espírito Santo, toca sobre a vida dessa jovem, toca, toca, Senhor, toca, 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 em nome de Jesus Cristo. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo de Deus sobre a tua vida. Toca sobre a vida deste homem, Pai. Toca, 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 toca. Seja cheio, 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 cheio. Em nome de Jesus Cristo. Ei, jovens, vocês que estão, aleluia, promovendo, abra suas mãos aqui. Em nome de Jesus. O que vai fazer a diferença na vida de vocês é o que está dentro de vocês.
o Espírito Santo. Vocês vão trazer a multidão que Deus procura lá fora. Abra as mãos de vocês, todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus dê capacidade e força diariamente. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus está capacitando vocês para um novo tempo, impactando vocês para uma nova história. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Cheios, 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 cheios da presença do Pai. Sejam cheios, 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 cheios. Sejam cheios, sejam cheios, cheios. Deus procura jovens assim, cheios, 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 cheios da presença, cheios da presença, cheios da presença. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Toda a igreja diga assim: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Aplauda a Deus bem forte.